Olá, meu povo, e hoje temos a explicação do episódio 4 da última temporada de Fear the Walking Dead. E finalmente vamos com mais um episódio com surpresas e revelações. Partindo dessa vez para o passado do Morgan, que não havia sido muito bem explicado, e o que havia acontecido com o filho dele e a esposa dele, que tinha ido embora daquela cidade onde ele conheceu Rick. E era um dos grandes episódios esperados de Morgan voltando à cidade dele, basicamente no condado de King, como explicações para as coisas do passado que ficaram em aberto. Já iniciando o vídeo, a gente tem uma introdução bem rápida, né? Onde vemos que ele já chegou na cidade dele sem nem ao menos ter mostrado o caminho e tal. Mas enfim, e já de cara o episódio mostra o motivo dele ter voltado ali e quais eram as intenções dele, que seria basicamente dar um descanso ou um ponto final no seu filho Duane. Por exemplo, essa cena onde ele vai até a casa, dá a entender que seria a casa dele e da família dele. Porém, é uma casa onde ele estava com o filho dele procurando comida e que foi justamente aonde ele morreu. E aqui nesse início, a gente já consegue entender que a volta dele já se baseia sim na questão do filho, com os traumas e arrependimentos que ele tem. E então a gente já vai para outras conexões da história. Enquanto Morgan está ali tentando resolver suas questões do passado, ele tende-se a se chocar com a sua família agora do presente. E o destino acaba fazendo com que o Morgan se encontre com Gleice e sua filha. Porém, não foi algo que eles haviam combinado. Foram atitudes individuais que levaram a isso, muito especificamente da própria Mo, que por sinal muito inteligente e curiosa descobriu sobre o King Khan naquela casa lá no episódio 1, onde ela viu os nomes e outras coisas, e acabou descobrindo sobre a mensagem codificada que o Morgan pretendia deixar no rádio para quando ele precisasse da Gleice. E ela mesma mandou essa mensagem como se fosse o próprio Morgan, fazendo com que a Gleice fosse atrás dele, e ela então entrou escondido na caminhonete. E assim, esse episódio, além de trazer coisas do passado, ele também tem um ponto muito importante de finalmente ter a reaproximação com a família. Durante toda aquela frieza de Morgan que foi apresentada no primeiro episódio em relação a Gleice e a menina. E é quebrado e voltando então para o lado de lutar para que estejam juntos desta vez. Mas aí a gente tem um impasse, que é de Dwight e Sherry com o objetivo de levar o Morgan para Padre, para que assim não acontecesse nenhum mal com o filho deles, que é o Finch. E nós já sabemos também que foi o Morgan que entregou eles para o padre. E aqui a gente também vai vendo os pontos de compaixão, por exemplo, o próprio Dwight, de demonstrar que pensa no lado do Morgan e da família dele, querendo arrumar uma forma deles fugirem com uma proposta deles simularem os corpos lá que acharam mortos e tal. No entanto, temos a fala do Morgan dizendo que isso não iria dar certo e que ele iria ferrar com o filho deles. Isso já demonstra muito que mesmo eles estando em lados opostos, eles estão fazendo isso por obrigação e que ainda pensam uns nos outros. Eles ainda são um grupo. Continuando o episódio, a gente já vê ele fugindo e então é chegado na famosa casa, onde Morgan conheceu Rick na primeira temporada de The Walking Dead, aonde ele ficou com Duane, que depois a gente vai descobrir, inclusive pelos diálogos a gente já consegue entendendo mais sobre a morte de Duane, mostrando que Morgan foi procurar comida no porão, deixando o Duane na cozinha, pediu para ele esperar, só que a porta estava aparentemente entreaberta, fazendo então com que a própria esposa de Morgan, zumbificada, que ele não teve coragem de matar na época, entrou e matou o filho dele. Mas claro que voltando lá na casa onde ele conheceu o Rick, traz aquele sentimento, uma coisa nostálgica, para quem lembra lá na primeira temporada da série principal, com um cenário extremamente igual, apesar de não ter sido no mesmo lugar. Isso para mim foi muito nostálgico, já que a produção conseguiu fazer total semelhança, e tudo isso torna o episódio muito interessante, na minha opinião. E a gente vai indo para as problemáticas do episódio, como por exemplo, o grande conflito ali com Morgan, onde ele querendo resolver a situação do seu filho zumbificado, enquanto isso, pelo outro lado, ele tem que proteger a sua família atual. E no meio disso, começamos a ter mais revelações, por exemplo, essas imagens aqui, que ficou na ideia de que poderia ter sido naquele apartamento em que Rick achou Morgan lá na terceira temporada, completamente destruído, e na verdade não era, e que era da mesma casa ali, que revela depois que quando Duane morreu, ele voltou lá todo louco e começou a escrever coisas nas paredes que se tratava justamente no período pós-morte de Duane, e que o cara ficou tão traumatizado, destruído por dentro, que ele não conseguia mais lembrar o porquê ele teria feito aquilo, e ele só consegue lembrar mais para frente.
Vindo para cá, a gente vê mais situações traumáticas, como por exemplo, o aparecimento repentino da esposa dele, ali na mira dele, fazendo com que ele não conseguisse matar os zumbis. Inclusive, a gente também vê o próprio Morgan usando a arma que o Rick havia dado para ele, e que a gente vê que está ali até hoje. E que o principal motivo do Rick ter dado aquela arma para ele era para que ele protegesse a sua família. E lá no início é visto que ele não conseguiu fazer isso. E que o ponto principal era que ele pudesse matar a sua esposa zumbificada, para evitar que acontecesse o pior. E ele não fez, fazendo com que então o Duane morresse. E o episódio vai construindo mais narrativas, fazendo com que desperte interesse na gente. Como por exemplo, quando Morgan tem que provar para a galera de padre ali, inclusive Dwight e Sherry, sobre o filho dele. E ele chega na casa onde ele estava, porém o seu filho não estava lá. Além disso, ele entrega muitas cenas agoniantes para nós. Por exemplo, o próprio Morgan aceitando de fato a morte dele. E é aqui que vemos que o Dwight e a Sherry viram os lados e impedem, derrubando os soldados. E falando deles, a gente finalmente já tem a conexão dele com o Finch, como revelação de que tá tudo bem com o garoto. E ajudando então a escapar de padre, dando todas as direções para poderem se encontrar. Finch então consegue derrubar a Shrike numa moleza total. Essa mulher aqui, em 4 episódios, quantas vezes não já foi derrubada? É inacreditável. Fora outra coisa, que é a facilidade de sair de padre que foi demonstrado. Assim como a Madison conseguiu fugir no primeiro episódio. Na minha opinião, parece que essa temporada eles quiseram abrir mão de como as pessoas fogem de padre, trazendo a ideia de qualquer pessoa fizesse um simples negócio e já conseguisse fugir. E então vamos para o fechamento do episódio. Aqui nós começamos com revelações meio graves em relação à questão da Grace, que ela está com a radiação no corpo, assim como na usina nuclear, que ela foi infectada e depois foi curada. Desta vez, pode ser que ela não seja curada de fato. Por enquanto ainda não é certeza, veremos mais para frente, mais constatações sobre o seu futuro. Enquanto isso, começa superações em relação aos traumas de Morgan, onde finalmente ele conseguiu vencer a barreira da esposa dele, que ficava ali sempre na mira dele, fazendo com que ele não conseguisse matar os zumbis. E que agora então ele finalmente consegue, chegando de fato à grande revelação do Duane zumbificado, na qual ele não sabia pelos traumas dele lá no passado, mas depois que o Duane morreu, ele simplesmente teria acorrentado o menino no sótão. E antes mesmo que o Morgan tivesse a coragem de conseguir matar o seu filho, é trazida a combinação de edições com imagens antigas do Duane, como se o próprio Morgan tivesse na cabeça dele que estaria atirando no seu filho vivo. A construção disso tudo foi muito emocionante para alguns telespectadores, inclusive para mim. E então a gente tem um resultado do passado que agora finalmente está apagado. E o Morgan então colocando um ponto final na esposa e no seu filho. No entanto, coisas inesperadas acontecem, como por exemplo a Grace ali tentando salvar a amor de um zumbi, ela acaba sendo mordida. Gente, quando Morgan pensa que estava tudo ok para a família dele, é agora então que há outro problema, que é o de salvar a vida da Grace. E que logo se conecta com a Sherry e o Dwight, trazendo um grande preparativo para como vai terminar com o padre, na minha opinião, que deve terminar até o episódio 6, eu acredito que sim. E então a gente termina o episódio com essa esperança e angústia de que June possa cuidar de Grace e curá-la, já que o Finch foi curado. Só que uma coisa que muita gente não pode ter notado é que ela já estava reclamando da radiação antes. Não dá para ter certeza que ela vá morrer, mas é o que isso está se direcionando, porém ainda não é uma certeza confirmada. E então, mais provavelmente no episódio 5, já possa ter a junção deles para ter os últimos preparativos para o conflito final. Eu acredito que possa ser isso. E esse foi o vídeo de hoje. Próxima semana já trago o episódio 5, então curta, se inscreva e comentem o que acharam desse episódio. Fiquem com Deus e até mais.